O que é Deus causa primária? Você é a causa primária da sua realidade. Então, você é Deus causa primária. A ideia de um ser supremo, separado dos seres do universo, é exatamente a ideia de Deus outro. Pensar num Deus supremo que está lá comandando todos os seres do universo, onipotente, onipresente, onisciente, é justamente essa ideia de Deus outro. Deus é o coletivo dos seres e não um ser absoluto. Cardume é o coletivo de peixe. Existe cardume? Não. Existe a coletividade dos peixes que recebe o nome de cardume. Mas é só a nomenclatura. Cardume só existe como conceito para representar o conceito de coletivo de peixes. O mesmo acontece com Deus. Deus é o coletivo dos seres. De-eu. Eus. De-eus. De-eus. Existe Deus? Não. Existe a coletividade de seres que recebe o nome de Deus. Mas é só nomenclatura. Deus só existe como conceito para representar o coletivo de seres. Deus é cardume. Então, cardume não existe. Tem um monte de peixe lá. Aí você chama aquele monte de peixe de cardume. O universo é uma coletividade de seres. Essa coletividade de seres é Deus, a coletividade dos seres. Só que não existe um Deus onipotente, onipresente, onisciente, supremo, separado dos seres do universo. Deus é o cardume dos seres. Essa resposta já estava lá nas perguntas e respostas do livro, eu só copiei e colei para cá. Esclareceu, Neis? Então, aí a pergunta que eu acho que estava junto era, ficou engraçado porque eu gosto de fazer mantra, eu gosto de rezar, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Enfim, agora parece que eu estou rezando para mim mesmo, ficou tão engraçado, sabe? Não, você não tem noção. Eu começo a rir porque ainda não caiu essa fichona, ainda parece que existe um ser grandão, entendeu? Nem que eu faça parte da célula do intestino dele, mas existe um, certo? Vamos supor que seja sei lá, um mega ser humano e nós somos células do corpo dele que faz parte, mas existe. Para você entender, vai pelo que eu falei aqui. Cardume existe? Existe cardume? Ah, sim, existe. Não existe. Não, tá, não existe. Existe só os peixinhos. Não existe cardume. É um monte de peixe junto que você chama de cardume, mas não tem cardume. Entendi. Entendeu? Para mim está claro. Tá. O que tem é um monte de peixe. É isso. Todos os seres juntos, você chama de Deus. Entendi. Mas não tem um ente supremo. É Tá. todos os seres juntos. Todos os seres juntos é a existência. É a existência total, né? É exatamente. É a completude. Eu chamo de universo, mas você pode chamar da completude da existência, dá na mesma. Entendi. Eu ia falar que com relação a isso de rezar, mas assim, primeiro eu vou te dar parabéns por esse conceito aí de Deus, porque foi assim a explicação mais perfeita. Apesar de eu, né, várias explicações, mas essa aí do cardume é perfeito. E me caiu essa ficha, sei lá, um tempo atrás, escrevendo a palavra Deus e eu, nossa, Deus, eu no meio, tem alguma coisa aí que tem algum enigma aí nessa palavra. E aí você confirma essa questão. E aí eu tô que nem a Marinês, né, que falou,
eu era muito católica, então eu rezava o terço, eu rezava o Pai Nosso todo dia para acordar, para dormir. Só que agora eu não rezo mais. Eu perdeu total sentido e eu fico meio perdida. Ai, meu Deus, vou dormir, o que é que eu faço agora, sabe? Nessa questão de oração, né? Mas é um hábito que a gente cria, né? E esse hábito a gente não consegue tirar. Toda hora que eu vou dormir, eu venho lá. Ai, Pai Nosso que está no céu. Ah, ali é porque eu estou fazendo isso. Ah, vai dormir já assim. Né? Perde o sentido, mas fica um vazio, sabe? É nesse sentido que eu falo com relação à oração, a rezar, a fazer promessa. Ai, cadê tudo? Acabou. Foi uma bola aquela bola de sabão que explodiu, acabou tudo. É engraçado. Exatamente igual escrever carta para o Papai Noel. Tem uma época da sua vida que, nossa, você escreve a carta, crê lá, põe tudo, eu fui um bom moço, eu quero a bicicleta. Aí você descobre e você fala, uai, eu vou escrever essa carta para quem? Mas se quiser, você pode continuar escrevendo, vai lá no correio, põe a carta, não tem problema. Uhum. É estranho, engraçado. É estranho, engraçado. Rir para não chorar. Porque dá vontade de chorar, mas a gente ri. É uma paulada, né? Uma paulada na cabeça. É igual acreditar em Papai Noel também. Na hora que você descobre, você fala, não acredita que eu fui tonto desse tanto, né? Não, aí eu... Me enganaram direitinho. Eu agora fico assim com as pessoas, não consigo me controlar. A pessoa, não sei o que lá, Deus não é uma pessoa. Aí a pessoa fala, não sei quem, Deus não é uma pessoa. Ficou assim A pessoa, ih, você tá louca, sai de perto de mim, tá maluca. Porque todos acreditam que Deus é uma pessoa, né? Uma pessoa. Que é um serzão lá em cima. Você não precisa contestar, porque além de achar que você é louca, vão achar que você é chata. Então, deixa cada um na sua crença. Sim, com certeza. Cara, duas coisas. Eu queria falar um pouco sobre esse conceito de Deus e um pouco da oração. Primeiro, o conceito de Deus. Eu entendi muito bem quando você fala que o cardume é uma ideia do coletivo de peixes, né? Que existem os peixes, e isso você chama de universo. Ok, eu aceito isso aí. Agora, tanto o universo, quanto os cardumes, quanto os peixes, eles têm que ter um lugar para ter a existência, né? Por exemplo, os cardumes estão dentro da água. Ué, o peixe criou a água, eu criei isso. Né? O universo, tudo bem. O universo, eu vou dizer que o lance da matéria, para mim, já não é a mesma coisa. Diga aí. Eu pedi para dar um pause para você não estrambelhar no materialismo. Eu usei a ideia do cardume como analogia. Ser existe. O peixe é matéria, é uma experiência. Peixe aparece e desaparece. Peixe nasce e morre. Ser não nasce nem morre. Então, o que é o universo? É uma coletividade de seres que são existência. Eu não falei ainda, mas o próximo livro, já posso até adiantar um pouquinho, que vocês vão ler a partir de amanhã. O próximo livro que vocês vão estudar chama-se Ciência do Nada. E o que é um ser? Um ser é nada. Então, como é que nada não surge nem desaparece? Já é nada. Só que nada existe, nada é a existência. Então, o universo é a coletividade dos nadas. Ele não nasce nem desaparece. Ele é essa coletividade de nadas. E aí você pode chamar o universo de nadão, que é a soma de todos os nadas, mas é um nada, mais um nada, mais um nada, mais um nada, mais um nada, que dá um nadão. Mas esse nadão é uma coletividade de nadas, é uma coletividade de seres. Se você pensar o ser com mentalidade materialista como sendo uma coisa, acabou, você não vai entender jamais. No budismo, quando eles vão falar disso, eles chamam de vacuidade, esse que é o termo. E aí, quando o budismo ele fala de vacuidade, em inglês eles falam nothing.
Nothing, em inglês, é nothing, coisa nenhuma. Não significa que não exista, mas não é uma coisa. Então, o ser, ele não é uma coisa. Ele existe, mas ele não é uma coisa. Quando você pensa o ser como sendo uma coisa, mesmo que for um fantasminha, que for uma energiazinha, que for você que lá, é uma coisa, e o ser é nada. Ah, mas quer dizer que eu sou nada? Exatamente, é isso que eu estou falando. Você, enquanto ser, é nada. Você é não coisa. Esclareceu, Lucas? Mais ou menos. Quando você fala nada, a minha cabeça fala assim, troca por tudo. Você é tudo e você não tem uma realidade específica única, você escolheu ter uma agora. Porque, por exemplo, você está falando do budismo, eu quero pegar então um pouco do que me trouxe uma amplitude maior de compreensão, que foi o Kybalion. E a primeira lei do Kybalion é que o todo é mente, o universo é mental. E aí, quando eu olho para a minha realidade, eu volto para aquele axioma de que você é feito à imagem e semelhança de Deus, né? Em que aspecto? Eu penso, sinto e crio. Então, pelo princípio de correspondência, eu sou um pensamento de Deus. Então, não sou coisa. Por exemplo, os meus pensamentos não são realidade. A partir do momento que eu dou espaço no meu corpo e materializo eles na minha ação. Então, eu sou uma realidade porque Deus escolheu manter esse pensamento, esse foco. Vamos dizer assim, um nada, né? Como você está falando. Diga aí. Quem escolheu manter essa... É que você ainda não entendeu a diferença entre existência e realidade. Quem está mantendo esse foco, que nem você falou, para que o Lucas seja uma manifestação, é você ser, e não Deus. É você Deus, o Deus eu que você é. E não um Deus outro, entendeu? Sim, sim. Às vezes a gente se perde ainda no conceito. Mas, sim, isso que você está falando, eu concordo. Beleza. Então, eu vou ler o próximo livro. Eu acho que a gente vai dar mais um passo a mais. Oi, Ferrari. Eu tava ouvindo aqui o nosso amigo aí falando, né? Aí você falou essa coisa do nothing, né? Não coisa. Isso, não coisa. Aí, no caso, é como, sei lá, a gente parar pra ver o Windows, não sei, que é o computador. Se a gente fazer analogia, não sei se vale a pena fazer analogia, mas seria tipo, o Windows ele não é uma coisa, mas o computador só funciona se ele tivesse sistema e tal. É mais ou menos isso? Porque a gente não consegue pegar no sistema, né? Não é bem isso. Mas vamos deixar isso aqui mais para frente, que eu vou até tocar nessa questão do sistema operacional daqui a pouco, inclusive numa pergunta sua. Beleza. Mas um sistema operacional é uma coisa, que não é uma coisa que você pega, tátil, que nem o som também. Você fala, então som não é coisa. Som não é coisa, mas você percebe o som, tem a forma sonora. Então, eu estou falando a existência, ela não tem forma nenhuma. Eu vou usar um termo aqui logo mais, que vai expressar isso, chama adimensional. Ela não tem dimensão nenhuma, de jeito nenhum. Zero dimensão. Então, o sistema operacional ainda teria uma dimensão. Olá, boa noite, Marcelo, tudo bem? Boa, tudo. Então, questão da oração, eu já passei assim, dessa fase, né, de ficar fazendo oração para Deus e tudo mais, mas eu queria saber, assim, o pessoal da espiritualidade, eles falam muito assim, mas o universo vai fazer isso e isso com você, não, porque o universo não sei o quê, igual você falou que chama Deus de universo. E o que você poderia falar a respeito disso, que as pessoas às vezes ficam fazendo medo na gente, porque o universo vai te castigar, não sei o quê. Eu não chamo Deus de universo, eu chamo Deus de eu. Deus sou eu. Só que eu não sou o único ser do universo. Então, a coletividade de todos os seres digamos, esse serzão que as pessoas geralmente chamam de Deus, mas não é um serzão. É só a coletividade. Só dei esse exemplo para entender que essa ideia que a gente tem de Deus outro não é um ente que controla todos os seres. São todos os seres juntos. Eu entendi. É um cardume. Mas você acha que tem alguma coerência quando as pessoas falam, o universo vai te castigar, não sei o quê? Não tem nada a ver. Não.
Eu acho que eu não acho. Sim, o que acontece é que os seres eles interagem um com os outros. Isso a gente vai ver na parte da convivência. Ah, entendi. Então, na oficina eu não falo nada do que eu acho, viu? Eu só falo do que é óbvio. Se não é óbvio, eu não falo. Então, se eles interagem um com o outro. Então, você vem me dar um tapa na cara, eu vou dar um tapa na sua. Eu provavelmente não. Mas umas pessoas provavelmente. Então, a forma como você interage vai definir a qualidade da sua convivência. Beleza? Isso é óbvio, né? Exatamente. Aqui a gente estuda o óbvio. Perfeito, obrigada. Eu fiquei pensando aqui enquanto você fazia a analogia, né, do cardume. O ser que eu sou, ele é adimensional, atemporal, e se ele não tem essas qualidades, não é possível ter divisão. Então, nós seres, de uma certa forma, somos uma coisa só. De uma certa forma, a gente se une. Então, ainda que eu aqui me manifeste enquanto Carol, e eu tenho consciência do ser que eu sou, de uma certa forma, eu acesso todos os outros seres? Essa é a pergunta clássica. Né? Você vai pensando, você chega, bom, se eu sou adimensional, e essa é uma pergunta do livro Ciência do Nada, né? Se eu sou nada, o que separa um nada do outro nada? Nada. Mas tem a separação. Por que tem a separação? Pelo fato de que eu não sou você. Simples assim. Eu não sou você. Sim, porque eu não estou experimentando o efeito da minha criação, e você também não consegue criar a minha realidade. Eu experimento a minha, então, portanto, eu só posso estar criando a minha. Acho que travou. Isso, você não experimenta a minha realidade, você só experimenta a sua, e você não cria a minha realidade, você só cria a sua. Você é outro ser que está criando e experimentando a sua realidade. Se você fosse o mesmo ser que eu, você estaria criando e experimentando a minha. E em nenhum momento eu acesso a realidade do outro? Ué, você já conseguiu em algum momento? Às vezes eu acho que já. Então eu estou equivocado. Agora, na minha experiência, nunca, jamais. Por exemplo, que número que eu estou pensando agora? Não é isso. Eu vou te dar um exemplo. É isso. Se você acessa, você acessa. Ou você acessa ou você não acessa. Estou pensando. Tem um estudo na biologia, salvo engano, é de biologia, que fala do campo mórfico. Por exemplo, até os peixes, o cardume. Um peixe adquire uma certa habilidade. E aí, os outros meio que adquirem essa habilidade como que por osmose. Eles não viveram aquela mesma experiência e, de repente, eles começam a replicar aquela habilidade. Para mim, isso prova que, de uma certa maneira, os seres se acessam. Você é esse peixe? Não. Então, o que você está falando é só uma suposição, porque você não tem essa experiência. A gente está aqui para praticar autociência e não outrociência. Eu acho que você vai dar a mesma resposta sobre o livro de amanhã, mas eu quero deixar aqui o seguinte: você já teve contato com o Mabigtou, e a ideia deles é que a consciência ela é fundamental e o resto é derivado, né? E o que a Carol estava falando era mais ou menos, eu acho, né? Lógico que isso aqui é outra ciência de novo, né? Mas eu estou usando o outro para poder dar uma comparação com a minha experiência e tentar chegar a algum lugar da realidade. O que o... Sei, né? Tá com uma marreta também na cabeça, tá bom. O que o Thomas falou algumas vezes é que ele teve acesso a, por exemplo, registros acásticos, né? Que seria a fonte de informação de todo o universo. Aí ele conseguia ler informações do futuro e do passado
enfim, né? Não quero confundir ninguém, cada um tem sua fonte de pesquisa aí. Mas eu acho que é mais ou menos isso que a Carol estava querendo falar, né? Mas o meu ponto, a minha pergunta, e eu acho que vai ficar para o livro mesmo, é o que você acha disso? Eu sei que você não falou do que você acha, mas vê se você encontra alguma coisa óbvia nessa frase, que a consciência é fundamental, o resto é derivado. O Campbell está falando é que ele funde, a gente está falando em existência, né? E, na verdade, eu chamo de unitrindade: existência, consciência e potência. O ser é 3 coisas, ele não é uma coisa só. Então, a existência, a consciência é fundamental porque o resto é derivado, porque o resto é efeito. A existência é a causa e a realidade é o efeito. Por isso que ela é fundamental, porque ela sem a causa não tem como ter efeito. Então, fundamental é a causa. E depois daí se deriva o efeito. É isso que ele está dizendo.